A dívida pública global atingiu o maior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o problema não é apenas o tamanho da dívida. O ponto central é que o mundo entrou no pós-pandemia em uma posição muito mais frágil do que antes, com menos crescimento econômico, juros mais altos e quase nenhum colchão fiscal para absorver novos choques. Neste vídeo, vamos entender por que a fragilidade fiscal global aumentou tanto e por que o cenário hoje é mais delicado do que há 10 anos. Antes da pandemia, entre 2015 e 2019, a dívida global girava em torno de 82% do PIB. Esse já era um número elevado em termos históricos, mas relativamente estável. Os governos conviviam com esse nível de endividamento sem grandes tensões nos mercados financeiros. Isso mudou de forma abrupta com a chegada da Covid-19. Diante do choque econômico provocado pela pandemia, os governos ampliaram gastos de maneira significativa. Foi uma resposta quase inevitável. Era preciso sustentar sistemas de saúde, proteger empregos e evitar um colapso ainda maior da atividade econômica. O resultado foi um salto rápido da dívida pública global, que chegou a cerca de 96% do PIB em 2020 e 2021. Esse aumento foi generalizado e ocorreu em praticamente todas as regiões do mundo. As projeções indicam uma leve acomodação nos próximos anos. Ou seja, passado o momento mais agudo da crise sanitária, há uma pequena melhora nos indicadores fiscais. Mas é importante não se enganar. Essa acomodação é temporária. A tendência volta a se deteriorar ao longo da década. Até 2030, a dívida global deve alcançar aproximadamente 102% do PIB. É o maior patamar desde o período do pós-guerra. Esse movimento, no entanto, não é igual para todos os países. Existem diferenças importantes entre economias avançadas e economias emergentes. Nas economias avançadas, a dívida pública já era elevada antes da pandemia e cresceu ainda mais após 2020. Ela saiu de cerca de 104% do PIB no período pré-pandemia e chegou perto de 120% em 2020 e 2021. As projeções indicam que, mesmo com algum ajuste no curto prazo, a dívida deve voltar a esse patamar até o fim da década. No G7, o quadro é ainda mais acentuado. Os níveis de endividamento projetados chegam próximos a 137% do PIB no início da próxima década. Isso significa que as principais economias do mundo entrarão os próximos anos com margens muito reduzidas para lidar com novas crises. Nos países emergentes, o ponto de partida era diferente. Antes da pandemia, os níveis de endividamento eram, em média, mais baixos. Mas o crescimento da dívida foi rápido. Ela subiu de cerca de 50% do PIB antes da pandemia para mais de 60% nos anos seguintes. E pode ultrapassar 80% do PIB até 2030. Esse aumento é particularmente preocupante porque ocorre em economias que enfrentam juros mais altos e menor capacidade de financiamento doméstico. Mesmo após o pico dos gastos da pandemia, a política fiscal segue expansionista em muitas economias. Os déficits são menores do que em 2020 e 2021, mas ainda estão acima do padrão observado no período pré-Covid. Em outras palavras, os governos reduziram o ritmo de expansão, mas não retornaram a uma postura fiscal mais neutra. Ao mesmo tempo, as pressões estruturais sobre os gastos públicos continuam crescendo. O envelhecimento populacional aumenta de forma permanente os gastos com saúde e aposentadorias. Tensões geopolíticas elevam os orçamentos de defesa e de segurança energética. E, paralelamente,
a sociedade segue demandando mais proteção social e maior presença do Estado. Tudo isso acontece em um ambiente de crescimento econômico mais fraco do que o observado na década passada. Ou seja, os gastos públicos crescem mais rápido, enquanto a base de arrecadação avança de forma mais lenta. Essa combinação torna o ajuste fiscal politicamente difícil e economicamente custoso. O resultado é um quadro fiscal global mais frágil, dívidas mais altas, crescimento menor e pouco espaço político para ajustes estruturais. Com juros mais elevados do que no passado recente, o custo de sustentar essas dívidas aumentou de forma significativa. Isso significa que erros de política econômica ou choques inesperados têm hoje impactos muito maiores do que teriam há 10 ou 15 anos. Saímos do modo emergência, mas ainda estamos longe de um retorno à normalidade fiscal.